Congresso já se movimenta para investigar as ameaças do PCC ao senador Sérgio Moro e a outras autoridades. Vamos entender melhor essas iniciativas agora conversando com o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará. O senador já está ao vivo com a gente. Boa noite, senador. Muito boa noite, Vitor. Muito boa noite, Cláudio Dantas, Tiago Pavinato, Zé Maria Trindade, Roberto Mota. Estamos aqui diretamente do Senado Federal, batendo esse papo com a Jovem Pan, que tem feito um trabalho verdadeiramente independente pelo Brasil. Obrigado, senador. E para começarmos a conversa, então, qual é a proposta do senhor diante da revelação dessas ameaças do PCC? Olha, não é novidade. Isso eu já estava com a CPI pronta e lida pelo presidente Rodrigo Pacheco desde o ano retrasado, que agora, como mudou a legislatura, nós vamos ter que recolher novamente a assinatura, mas o Brasil está sob ataque. Isso aí, eu acredito que com o governo Lula chegando ao poder, a situação fica mais grave. Eu sou do Nordeste e vejo o que é que acontece lá, para você ter uma ideia. Das 30 cidades mais violentas do Brasil, que estão ranqueadas também do mundo ali, muitas delas, a maioria é do Nordeste brasileiro, né? 19 das 30 são do Nordeste brasileiro, berço do PT. E os ataques que nós estamos vendo aí no Rio Grande do Norte, o Ceará viveu uma situação similar na reeleição do governador Camilo Santana, hoje ministro da Educação, e o Estado precisa avançar. Como a gente sabe que aqui o Senado, né, uma CPI, ela é praticamente de governistas na sua maioria, na formação dela, nós vamos tentar ir por um caminho, estamos conversando com parlamentares para ir para uma CPMI, porque é uma mista, o governo não vai ter tanta influência no nosso modo de entender. A mesma coisa dos ataques de 8 de janeiro, que o caminho tem que ser legítimo, uma CPMI, porque envolve as duas casas que foram agredidas, o Senado e a Câmara. E o Brasil está sob ataque e é o Congresso que tem que analisar isso, inclusive com o fato gravíssimo do que aconteceu com o atual senador Sérgio Moro, e que o governo vem com essa declaração estapafúrdia. O presidente da República, né, que dias atrás falou aí em vingança dessa gente, que queria, eu não tenho coragem de falar aqui para vocês, mas todo mundo viu, né, o que ele falou do desejo de vingança do Moro, e a gente precisa entender que esse tipo de coisa não é normal. Não era esse o presidente que disse que ia pacificar, unificar, que iria ser um estadista para cuidar do Brasil, né? Então a gente percebe aí que foi um grande estelionato eleitoral, mas a gente tem que ter muita calma nessa hora para tomar as decisões, e o Congresso vai reagir, pelo menos uma boa parte dos parlamentares daqui. Cláudio Dantas, sua pergunta. Boa noite, Brown. Primeiramente, boa noite à bancada, à nossa audiência e ao senador Girão. Senador, mais cedo a nossa repórter Yasmin Costa trouxe também a iniciativa do deputado Coronel Meira para abrir uma CPI também sobre o mesmo objetivo. Eu imagino que a sua iniciativa e a dele se unam para a formação de uma CPMI, o que já é muito bom. Mas a minha pergunta é a seguinte: o senhor, diante dessas manifestações públicas de várias autoridades, inclusive do próprio presidente da República, o senhor que caminha aí dentro do Senado, que conversa com outros senadores, o senhor percebe, o senhor sente alguma resistência de parlamentares a se investigar o PCC, a penetração do crime organizado na política? O senhor acha que essa investigação pode chegar em gente que hoje está na administração pública ocupando lugar de destaque? Olha, Cláudio, inclusive no ano passado eu fiz uma audiência pública aqui na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle, com a presença de vários parlamentares, de juristas importantes do Brasil, sobre o caso Celso Daniel, o PCC e a relação com partidos políticos, né? E isso é algo realmente que a gente não tem mais como deixar de olhar. Eu converso com senadores aqui, hoje mesmo no plenário, há pouco tempo, estávamos conversando que se a gente não tomar uma atitude mais firme, com legislação,
com investigação para coibir, inibir, intimidar esse tipo de ataque que aconteceu. Nós vamos virar aqui um México que até pouco tempo atrás você não podia nem fazer campanha política se não fosse com colete à prova de balas. No estado do Ceará, eu coordenei uma campanha do deputado federal, inclusive capitão da polícia, capitão Wagner, e a gente, em muitos bairros lá, teve que entrar com colete à prova de bala agora em 2020, né? Porque não se pode distribuir material de campanha de alguém que não seja daquele espectro político lá, vamos dizer assim, que está mais alinhado ideologicamente com o pessoal que está no poder. Então, é isso que nós já estamos vivendo hoje. Nós vamos precisar chegar ao ponto de perder autoridades, aí vem o promotor, procuradores. Eu acho que os homens de bem, Cláudio, precisam se levantar, independente de ser político ou não. Chegou a hora de jornalistas se colocarem, do cidadão que é um empreendedor, que pode escrever um artigo para o jornal, na rede social, enquanto a gente as tem, porque até hoje o Luciano Hang, por exemplo, está com as redes bloqueadas, não tem cabimento um negócio desse no Brasil, né? Então, a gente precisa, através da liberdade de expressão ainda, vamos dizer, que a gente ainda pode usar, que a gente possa se manifestar, porque o Brasil é formado da maioria de pessoas íntegras, honestas, trabalhadoras, criativos, empreendedores, e o Brasil está sob ataque do MST, invadindo terras aí, começou agora, coincidentemente, o Rio Grande do Norte com esse ataque, até hoje, a governadora lá, gente, eu conversei com o senador Estirso Valentim, que do Rio Grande do Norte, ele pediu há quase 5 dias, ele pediu a GLO, o presidente do Senado aceitou, fez o pedido ao presidente da República e até agora nada. Ou seja, será que a governadora não quer dar o braço a torcer? Enquanto isso, o povo sofre com terror, porque isso é terrorismo, isso não é vandalismo. Agora, eles douram a pílula. Para algumas coisas é terrorismo, como aconteceu aqui dentro do Senado e da Câmara e no Supremo, no Palácio do Planalto, com o dia 8 de janeiro. Mas, ao mesmo tempo, o governo quer sabotar a investigação, né? Chantageando parlamentares. Parlamentares têm denunciado. Agora é um orçamento secreto enviesado que o presidente Lula na campanha, o candidato Lula, sempre condenou, ele está usando, está prometendo o grupo político dele. Então, essa declaração dele de hoje, né, eu acho que é o fim da picada, dizer que é uma armação. Ele nem sequer se solidarizou com o senador Sérgio Moro, mas outros ministros disseram que estava protegendo a vida, que o governo estava agindo. A turma aqui do Senado, da liderança do governo, falando isso também, senadores governistas, mas o Lula hoje desmentiu todo mundo, né? Desfez o trabalho e desdenha da Polícia Federal, coloca uma mácula na Polícia Federal. Olha, isso é um caos institucional que a gente está vivendo no começo de um governo completamente perdido, né? Que prometeu picanha e cerveja, que prometeu que era contra o aborto, que ia cuidar de dependentes químicos. Ele está fazendo tudo ao contrário, acabando o Senapred e tudo mais. José Maria Trindade faz a próxima pergunta. Diga, Zé. Pois é, senador, a ideia que eu tenho é que se trata de uma investigação contra organizações criminosas. Já houve uma CPI aqui na Câmara dos Deputados há muito tempo, comandada pelo Magno Malta, hoje senador da República, né? E foi uma investigação pesada e muito difícil, né? Eu queria saber se é isso mesmo, se o senhor está disposto e indicando que vai investigar o crime organizado no Brasil. Zé Maria, inclusive hoje eu conversei com o senador Magno Malta, né, que tem sido muito atuante aqui dentro do Senado Federal, né, tem experiência, foi deputado federal várias vezes, senador 2 vezes, e está voltando aqui à casa, e ele foi, como você bem colocou aí, o grande nome daquela CPI do narcotráfico, né, que mobilizou todo o país. E a gente está vivendo aí um narco-estado. O que me deixa muito preocupado, Zé Maria, você que está nos ouvindo na Jovem Pan, é você perceber, por exemplo, que o ministro do Desenvolvimento Agrário do governo Lula,
né, passa a mão na cabeça de MST, que os dois têm que ceder, que um lado, que os fazendeiros, que os donos de propriedade têm que ceder, que o MST tem que ceder. O que é isso? E a lei? Quem é que vai respeitar a lei? Né? E a gente vê que esse próprio ministro do Desenvolvimento Agrário é o grande defensor, por exemplo, da maconha no Brasil. Né? E a gente está vendo o narco-estado tomar conta já hoje. Então, eu acho que, repito, o Brasil está sob ataque. A gente não pode dourar a pílula. Né? E o ataque vem de dentro. Quando o próprio presidente da República ataca o Banco Central, a independência do Banco Central, que foi conquistada aqui com muito esforço, com muito trabalho, com muita dedicação de senadores, deputados, sancionados pelo presidente da República, que é o que está segurando esse país nesse momento aí, desse devaneio que o governo Lula está tendo nesses primeiros dias aí, que não aponta, parece que está perdido sob todos os aspectos, inclusive com as falas cheias de amargura do presidente, que não está preocupado em cuidar do Brasil, está preocupado em ir à forra com quem efetivamente mostrou o seu perfil, o seu histórico no Brasil de corrupção. Senador, pergunta agora de Roberto Mota. Boa noite, senador. Primeiro, parabéns por sua postura, por sua coragem de enfrentar um tema como esse. É uma coragem muito rara entre os políticos brasileiros. Então, primeiro, fico os meus parabéns sinceros. A minha pergunta é a seguinte: todo mundo que tenta apresentar projetos de endurecimento da legislação penal relata a existência no Congresso de um lobby que impede o endurecimento da legislação. Um lobby que trabalha a favor de mais benefícios para os criminosos. O senhor acha que essa CPMI, investigando as facções criminosas, pode ajudar a esclarecer essas relações entre crime e política e finalmente virar essa maré a favor do cidadão de bem, do trabalhador brasileiro? Olha, Roberto Mota, tem uma passagem bíblica, eu acho que é Marcos, que diz o seguinte: nada que está oculto que não pode ser revelado, né? Então, eu acho que essa podridão toda já começou a sair. É como aquela ferida que você tem no braço, o pus vai saindo e é aí que vem a cura, né? Então, o Brasil está passando por essa tormenta, uma provação grande que a gente está vivendo, muita gente com desesperança, muita gente indo embora do país, quem pode, mas não é por aí. A gente vai conseguir, sim. Temos aqui uma turma boa que entrou, de senadores, de deputados federais, se juntando com alguns também conscientes que estão querendo cumprir o seu dever com o país, e eu acredito muito nesse bom senso, acredito muito num choque de realidade onde a gente possa fazer com que as coisas aconteçam. O discurso do Sérgio Moro, que vocês transmitiram ao vivo para todo o país na quarta-feira, foi um discurso que calou o Senado, né? Apesar de poucos senadores, 25 dos 81 que fizeram a parte, mas todo mundo ali prestou atenção, o Brasil parou para assistir. É uma figura que é um servidor público, foi um servidor público cumprindo o seu dever na 13ª vara lá de Curitiba, que fez um trabalho que recuperou 22 bi, B de bola e de índio, 22 bilhões de reais desviados, roubados da Petrobras. Aí você vem Correio, e aí essa provável ligação que se precisa investigar com o crime, né? Com o narcotráfico, que a gente precisa entender. Então, temos que enfrentar isso. Já vejo os senadores preocupados, né? Porque é aquilo que eu te falei, que eu falei no plenário, inclusive no dia que eu fiz uma parte ao ministro Sérgio Moro. No meu estado do Ceará, que é a terra da luz, uma terra lindíssima, potencial espetacular de turismo, de agricultura, de tudo que você possa imaginar, à luz do dia tem bairros em Fortaleza e no interior que você tem que pedir autorização para o crime, para as facções criminosas para entrar, né? As famílias estão sendo expulsas. Eu fui numa cidade no interior esse final de semana chamada São João do Jaguaribe. Eu fiquei estarrecido com o que eu vi a 2h30 de Fortaleza. A cidade fantasma,
abandonada pelo poder público, as pessoas falando, cochichando, eu conversando, não posso falar, né? Então, uma cidade de 7.500 habitantes que está caindo vertiginosamente. Se a gente não agir, quem é que vai dominar isso aqui mais ainda? Pergunta agora, senador, do Thiago Pavinato. Boa noite, senador. Como vai, Vossa Excelência? Uma honra tê-lo conosco. Bom, em que pesem os pedidos dos parlamentares da Câmara acerca dos eventuais crimes de responsabilidade do presidente, antes mesmo desta fala, vou usar a palavra correta, desgraçada, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva hoje, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ele já tinha dito ontem, no final do dia, que esse plano é um atentado contra, não Sérgio Moro apenas, mas um atentado contra o Senado. Ele deixou isso bastante claro. Ato contínuo, nessa manhã, nós ouvimos esta enormidade do presidente, que foi a afirmação de que isso era uma armação. Bom, uma armação. Se foi uma armação da Polícia Federal. Se foi da Polícia Federal, foi uma armação do ministro da Justiça, Flávio Dino. E se foi uma armação dele, foi uma armação do próprio presidente da República. E, portanto, foi uma armação do próprio presidente da República contra o Senado. Nós temos visto até esse momento um relacionamento bastante próspero e próximo do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, e o presidente da República. Como é que fica essa relação a partir de hoje? Olha, inclusive, o momento que a gente está vivendo, Pavinato, aqui dentro do Senado, hoje, vocês devem ter visto a questão aí da discussão que está tendo, o clima não está bom dentro do Congresso Nacional, entre Senado e Câmara dos Deputados, com relação às análises das medidas provisórias, né, das comissões mistas que precisam ser formadas para que a gente atue como Casa Revisora da República, né? E eu digo para você, essa viagem à China, com direito aí a tiracolo, Joesley e Batista, os irmãos Batista, depois de tudo que aconteceu, será que essa tragédia da Covid deixou todo mundo com amnésia, uma amnésia seletiva, vamos dizer assim, para esquecer tudo que aconteceu, das delações? Isso é normal, essa inversão de valores, de prioridade. Olha, eu digo uma coisa para você, eu acredito muito que a justiça e a verdade vão prevalecer sobre esse caos. Agora, os homens de bem são convidados. Eu repito, não é só político, né? Homens de bem, que estão em todos os setores da sociedade. Eu digo uma coisa, Pavinato, não tem uma instituição que não tenha gente de bem. E eu vou além, a maioria são pessoas de bem. Mas senador, tem aquela passagem eu do quero fazer uma emenda. Só uma emenda, me desculpe, porque me surgiu na cabeça agora. Nós falamos de Justiça, Ministério da Justiça, o Ministro da Justiça, Polícia Federal. Tendo sido uma armação, portanto, a valer o que o Lula disse, ele atentou contra o Senado Federal vai aprovar com facilidade o próximo indicado ao STF por Lula, tendo ele acabado de armar contra o Senado? Pois é, essas negociações já começaram, essas tratativas ainda muito timidamente aqui, né? Ontem teve a emenda Zanin lá aprovada, lá na Câmara dos Deputados, está vindo para o Senado, precisamos ter atenção a isso. Tem a lei das estatais, que a gente não pode esquecer, que o Senado abdicou de fazer o seu trabalho e o Supremo está metendo o dedo no Congresso Nacional mais uma vez com ativismo judicial. E eu só posso dizer que a gente, nesse momento, o Senado Federal, pelo menos o ânimo que a gente viu do presidente Rodrigo Pacheco, ele deixou claro com relação às proposituras do ministro Sérgio Moro, a questão do planejamento para a gente tentar evitar esse tipo de situação. Eu acredito que a gente vai correr sobre a indicação para o Supremo Tribunal Federal, aí são outros 500, né? Que a gente vai procurar, ver se a gente consegue fazer uma sabatina de verdade. Tem muita coisa que tem que mudar, né? Mandato para ministro, estava quente esse assunto, que é uma pauta que a gente traz aqui desde 2019, agora já deu uma esfriada, mas a sociedade, olha, se tem uma coisa, Pavinato, que político respeita, eu já aprendi isso aqui no Senado Federal,
é o seguinte: é um povo organizado que sabe se manifestar de forma respeitosa, pacífica, ordeira, mas cobrar os seus representantes. E isso a gente está vendo. O brasileiro nos mercados, nas feiras, aqueles parlamentares que andam nesses ambientes de avião e tudo, as pessoas estão sabendo o que está acontecendo no Brasil, estão acompanhando a política como nunca. Então, eu sou muito esperançoso com o futuro em breve, que a gente vai passar por esse momento turbulento aí e que a verdade vai ficar muito na cara sobre esse governo que não tem nenhuma condição de governar o país da forma, com o fígado, como ele está fazendo, querendo se vingar, atacando o Banco Central. Sim. E querendo fazer política populista sem responsabilidade alguma com o país. Para fecharmos, senador, a última pergunta do Cláudio Dantas. Senador, a gente tem visto, aí mencionando essa frase infeliz, mais uma, né, desse almanaque de declarações do Lula, nós já ouvimos barbaridades desde a época da pré-campanha, durante a campanha, agora ele presidente da República. Poucos dias atrás, repetiu outra barbaridade contra o Sérgio Moro. Agora, essa nova barbaridade, desprezando, inclusive, as decisões judiciais, o inquérito policial, que já são de conhecimento público, e nós já publicamos, inclusive, no site da Jovem Pan, com todos os detalhes do plano para sequestrar e possivelmente assassinar Sérgio Moro. Quando o senhor conversa com seus colegas de Senado, diante dos ataques de Lula à economia, diante dos ataques de Lula às instituições, diante dos ataques de Lula à sociedade de uma maneira geral, uma falta de bom senso que parece impregnar o seu discurso. O senhor acha que o senhor, quando conversa com seus colegas, eles se expressam sobre se o Lula está em condições de governar o Brasil, condições psíquicas? Olha, Cláudio Dantas, o que a gente percebe aqui, conversando nos bastidores, e você é um jornalista muito atento e está sempre presente e percebe isso também, é que esse governo, ele começou muito mal. Sabe aquele governo que começou cansado? Quando se começa um governo, é aquela energia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas o governo meteu os pés pelas mãos desde o primeiro momento e está cansado, né? Então, isso, infelizmente, é a verdade vindo à tona, né? É aquilo que a gente sempre procurou falar. Agora, nós estamos dentro do barco, nós estamos dentro do avião que tem um piloto, né? O que a gente pode aqui é fazer o nosso trabalho legislativo de fiscalização. Nós somos uma oposição pequena aqui no Senado Federal, diga-se de passagem que a maioria é governista, diferente da Câmara dos Deputados, mas posso dizer que 23 senadores, que algumas pautas a gente pode chegar até 35, 40 senadores, é barulhenta. É uma minoria que está fazendo o trabalho, está questionando, e são senadores que vieram das ruas, que chegaram agora alguns com o olhar que vieram para a cozinha para fazer a diferença. Então, eu acredito que vai dar tudo certo, sabe? A população próxima, acompanhando, eu sei que tem muita coisa para fazer, tem que levar o seu pão para cada dia, mas nós estamos vivendo um momento de catarse da nossa população, do nosso país, da nossa nação, de que eu acho que vai surgir uma nação após tudo isso que a gente está vivendo, uma nação forte, mais consciente, e eu acho que a gente vai partir para caminhos melhores. Mas nesse momento é momento de atenção e de que os homens de bem e mulheres, né, se posicionem, cobrem seus representantes, né, de forma serena, mas com firmeza, que é isso que o Brasil está precisando nesse momento de desgoverno que a gente está vivendo aqui. Perfeito. Senador Eduardo Girão, mais uma vez, obrigado pela presença, pela entrevista aqui aos Pingos nos Is. Uma boa noite e até uma próxima, senador. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho de todos vocês. Estamos aqui às ordens, aqui no Senado Federal. Muita paz. Obrigado.